Esse título é para chamar a sua atenção para um tema que se popularizou muito nos últimos tempos e que, parando para pensar, pode ter algumas raízes. E é sobre essas raízes que eu quero comentar aqui no vídeo de hoje. E a gente vai refletir sobre esse assunto, tá? Sobre a pandemia do job, tá? O job. Vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, meu nome é Gabriel Van e esse aqui é meu canal onde eu falo sobre temas de marketing digital relacionados ao marketing digital. E se é sobre esse tema, por que eu vou falar sobre job aqui? Ao longo desse vídeo você vai entendendo melhor e no final dele eu vou deixar claro por quê, tá? Mas se você gosta de temas como esse, eu te convido a se inscrever aqui no canal e acompanhar. Eu tenho vários vídeos aqui que podem interessar você, tá bom? Eu acho que eu quero começar dizendo que não quero levar pro caráter de valor se é ou não certo o job ou não, enfim, pessoas que ganham dinheiro com isso ou não, não é o ponto. Eu quero puxar lá atrás, começando pelas celebridades dos anos 2000 e trazendo um pouco dessa reflexão que eu tive acerca desse tema e da popularização de pessoas que estão nesse meio e dessa indústria como um todo, tá? Que ela vale muitos bilhões, talvez de dólares, né? Trilhões, eu não saberia dizer, de reais, mas múltiplos bilhões de dólares, sim, beleza? E a gente começa aí também relacionando com o Instagram, beleza? Vamos lá. Lá nos anos 2000 a gente via que as celebridades que tinham... O que era uma celebridade, né, cara? Era uma pessoa da global ali, aquela pessoa da, da mídia televisiva, né? Então a gente tinha celebridades que estavam lá, faziam novelas, faziam filmes, e eventualmente algumas dessas celebridades ou subcelebridades que faziam isso se tornavam celebridades, mas elas acabavam fazendo conteúdos em revistas, tá? Revistas para maiores, beleza? E eram poucas, mas as que tinham coragem de fazer isso, né? Elas tomavam a mídia para si. Então, o que acontece? O valor de mercado delas subiu, porque os holofotes estavam em cima delas. Tem o ônus e o bônus. O bônus é você ter mais visibilidade, você cobra mais dos seus papéis, você se destaca, ganha mais dinheiro, fica mais famosa, enfim. E o ônus? Cara, todo mundo julgava muito naquela época, né? As mulheres apontavam muito o dedo. Nossa, fulana de tal, aparecia naqueles programas de fofoca, posou em tal revista, etc, né? Então as mulheres ficavam em casa apontando o dedo, beleza? Esse é o primeiro ponto aqui, tá? Bom, com a popularização da internet, das redes sociais, a gente tinha lá no Orkut aqueles fakes, então aqueles fakes bonitos, né? Até as pessoas se passavam por outras pessoas para ter visibilidade, beleza? Então ganhavam audiência. Nessa época começaram as primeiras celebridades das redes sociais. Então pessoas que tinham muitos amigos no Orkut, que tinham muitos fakes, então eram pessoas reais. E quanto mais fakes você tinha de você, mais popular você ficava, entendeu? Cara, mas aqui ainda era tudo muito comportado, né? Depois chegou o YouTube com, com blogueiras que também criavam conteúdo, mas começaram a ter uma fama, tá? Que eu quero, o ponto-chave é a fama, que antes era só nas altas camadas de atrizes, né? Agora começou-se a surgir novas celebridades no mundo da internet, beleza? Então pessoas comuns começavam a chamar atenção, beleza? Depois do Instagram, ficou ainda mais, entre aspas, fácil você se tornar uma celebridade, porque você teve ali, né, a popularização das influenciadoras, que também vieram lá do YouTube e acabaram também tendo ali uma relevância dentro da plataforma do Instagram, né? Então, essas celebridades comuns
elas vieram como anônimas e acabaram crescendo muito. Então a gente tem nomes gigantescos hoje, como Virgínia, Boca Rosa, entre outras influenciadoras que acabaram saindo do completo anonimato para um nível muito grande ali de visibilidade. Então essas celebridades que antigamente elas dominavam o topo dessa atenção começaram a se incomodar e tiveram que utilizar dessas redes sociais para também elevar ali o seu valor, né? E como é que isso acontece? Nesse momento onde o Instagram existe. Cara, ganha quem choca mais, quem mostra mais, tá? Nesse cenário onde se vende a sua aparência para algo, tá? Então, pessoas que tinham aquela coragem de posar naquela época começam a se mostrar mais no Instagram, beleza? E qual que é o efeito disso? É um efeito cascata. Por quê? Porque uma celebridade está postando uma foto mais sensual ou uma foto mais com menos roupa, isso dá para ela, ok, né, ela é uma celebridade. Mas quando as influenciadoras começam a se exibir também, seja com dancinhas, com fotos também mais despidas, cara, elas começam a de novo cutucar esse topo, tá? E começam a chamar atenção. Então a gente percebe que cada vez mais pessoas tiram mais fotos sem roupa ou com pouca roupa, tá? E essa característica acaba baixando na sociedade também. Então, as celebridades tiram fotos só de biquíni, então as influenciadoras também mostram mais os seus corpos e assim vai. Então, o que acontece na base, que são as anônimas, tá? Elas começam, poxa, se elas podem, eu também posso, né? E aí que começa essa pandemia do job. Cara, parando para pensar, quando as pessoas comuns começam a também utilizar o Instagram e as redes sociais, não como um álbum de fotos, mas para atrair visibilidade, porque agora é normal, porque as camadas lá de cima estão fazendo isso, então as camadas de baixo começam a fazer também, não são todas, óbvio, mas começam a fazer também. E aí isso cria-se um movimento de normatização, né, de normalidade, tá? Esse efeito de normalidade, ele acaba deixando as coisas mais normais e mais provocativas, no ponto de que só uma foto ela já não chama mais a atenção que chamava antes. Por quê? Porque isso foi permitido socialmente, isso foi normalizado, tá? E validado. Então, se todo mundo se mostra, não tem mais novidade alguma. Antes a novidade era as celebridades que posavam nessas revistas. Agora tá todo mundo posando, claro, não explicitamente, mas a gente já vai chegar lá, nas redes sociais, tá? Então, esse pouco já não chama mais atenção. A exposição, ela vira meio que uma commodity, tá? E aí, o que acontece? Agora, a base, ela também está inserida nisso. Só que dentro dessa base, existem aquelas que são como aquelas celebridades. E que topam ir além disso. Então, chocar mais, causar mais, aparecer mais, atrair mais holofotes, tá? E aí, essas pessoas anônimas, normais, começam a vender conteúdo literalmente explícito, porque surgem nesse meio, claro, a gente está num mercado capitalista que tem muita demanda, vide segundo o site mais acessado do mundo, tá? Então tem muita demanda, e aí isso acaba sendo a ponta da lança para construir esse caminho onde essas pessoas comuns se tornam cada vez mais vendedoras de conteúdo, porque as plataformas surgiram, tá?
e vender conteúdo assim ficou muito mais fácil. Então é só criar um cadastro, colocar suas fotos lá, criar um Instagram, um perfil e atrair esse público. Então aqui a gente já está falando de marketing digital, tá? Nesse ponto. Mas ficou muito mais fácil, porque essas plataformas vão ganhar dinheiro em cima dessas criadoras de conteúdo, né? Que antes também estava muito ligado àqueles sites explícitos, mas ainda assim, essas que tiveram a coragem que as celebridades tinham lá na nos anos 2000, acabaram fazendo muito sucesso e despertando muito desejo também em outras pessoas, porque o financeiro fala muito alto agora, tá? Se você expõe que você ganha um salário por dia nessas plataformas, aquelas pessoas que já encaram como normal essa exposição e olham pelo fator dinheiro, olham, poxa, por que eu vou trabalhar 8 horas se eu posso ganhar um salário por dia vendendo meu conteúdo, tá? Então, as que estavam em cima do muro, que, pô, será que eu faço ou não? Cara, já faz por causa do dinheiro, tá? E aí, o que acontece? Você tem um efeito inverso, porque agora as celebridades também precisam fazer algo a mais do que faziam antes, porque as influenciadoras já chegaram lá. Agora essas celebridades já não são mais tão celebridades assim, né? Porque hoje a gente conhece, na época de nossos pais, quem era atriz eram as influenciadoras da época nossa, no caso agora, né? Porque agora a gente leva muito em consideração quem é influenciador, quem tem muito número de seguidores, quem tem muitas impressões nas redes sociais, né? E aí, isso vai mudando um pouco o jogo, tá? Vai invertendo um pouco as coisas, beleza? E, cara, a gente vê cada vez mais, após TikTok, por exemplo, que isso está se popularizando, se normalizando. Tanto é que foi meio que romantizado essa palavra, foi romantizado esse tema, essa prática. Então, cada vez mais, esse algo, antes o que era explícito era algo uau, sabe? Agora, depois, tirar fotos com menos roupas, uau, né? Antes, para você ver uma mulher de biquíni, você ia até a praia, ou então tinha que ser a sua parceira ali. Cara, agora você tem isso abertamente ali nos stories, no Instagram, por causa esse efeito de chamar a atenção, né? Esse efeito celebridade aí. Então, isso foi se normalizando. E agora, com essas pessoas que olham para o dinheiro, veem que é um mercado lucrativo, que está normal, que está ok, essas plataformas se utilizaram dessa demanda para criar essas soluções. Então, ficou muito facilitado. A gente vê essa pandemia do job, né? Algo muito de fácil acesso, de fácil. É uma barreira de entrada muito fácil também, muito baixa, né? Você não precisa se especializar em nada, basicamente, é só você criar um cadastro e começar a vender. Então, isso acaba popularizando esse tema. E agora o ponto é você fazer ou você não fazer, né? Mas quem faz, como se manter dentro desse mercado, né? Aí que entra a parte do marketing digital, porque isso realmente virou negócio. Então, cara, é cultural sim, é mercadológico sim, né? Psicológico também, por várias questões, né? Não é todo mundo que faz, mas agora também se trata de uma questão de marketing digital. Por quê? Se você não tiver uma boa forma de atrair novas pessoas, porque já tá tão normal, já tem tantas criadoras que, cara, já não é mais uma novidade, né? Então, esse mercado ele vai se sofisticando. Desde lá de trás já é uma sofisticação, tá? E aí você chega no ponto que quem agora, a partir de agora, né, vai se manter nesse mercado é quem consegue atrair mais público, quem consegue qualificar melhor esse público, que é muito grande, e quem consegue vender mais. E isso só é possível quando você entende de marketing digital. Por isso que a gente vê tantas criadoras de conteúdo que se
acabam consumindo marketing digital para fazer isso, né? Então criam literalmente funis de vendas para vender. Tanto é que homens que entenderam que esse jogo é um jogo muito lucrativo acabam se passando por mulheres, por modelos, criando literalmente funis para vender isso aqui para outros homens, tá? Então, literalmente, há funis de marketing digital para atrair o maior número de pessoas que vão chegar a comprar os seus conteúdos privados, tá? Agora, com inteligência artificial, nem mais mulher real você precisa vender, tá? Então, isso está tomando uma escala, de certa forma, assustadora, né? E muito normal. Então, é um alerta também para o que a gente vai esperar dessas novas criadoras de conteúdo. Pessoas que antes a gente não imaginava já estão participando desse movimento. Pessoas próximas da família, enfim. Porque é algo, primeiro, muito lucrativo. Segundo, a matemática fala mais alto, né? A matemática, ela prova isso logicamente. A normalização desse cenário, dessas práticas, acaba facilitando a tomada de decisão psicológica, então culturalmente é aceito. E a gente precisa discutir melhor sobre isso, tá? Por esse caminho que a gente está levando, tá? Cara, se esse vídeo te fez refletir, eu quero saber também a sua opinião sobre isso, sobre as raízes da pandemia do job. E se você tem alguma consideração, algum ponto a mais para melhorar, para agregar nessa discussão, nessa reflexão. E a gente pode deixar aqui nos comentários e abordar outros pontos que vão se complementar nessa minha reflexão, e eu quero ouvir a sua opinião. Então, caso você tenha gostado desse vídeo, deixa um like e também continue assistindo os vídeos do canal como esse que estão aparecendo na sua tela agora.